galera, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência, para que ela serve, qual o tamanho que você deve ter da sua reserva de emergência, e a gente vai ver isso aqui no detalhe, porque é um tema extremamente importante, principalmente quando a gente tem aí um cenário como é o atual da economia australiana, onde a gente tem inflação mais alta, o custo de vida está aumentando, e a gente precisa ter aí uma proteção para você e para sua família em casos de emergência. E é justamente por isso que eu trouxe esse vídeo aqui agora. Vamos lá, o que é a reserva de emergência? É basicamente um dinheiro que você vai colocar em algum lugar seguro para garantir a sua segurança e a segurança da tua família em caso de emergência. E como exemplo aqui, o que pode ser considerado uma emergência? Por exemplo, você perdeu o seu emprego. Se você perde o emprego, você não recebe salário e, consequentemente, isso pode impactar aí, se você não tiver um planejamento financeiro, não tiver a tua reserva de emergência, vai obviamente impactar o teu dia a dia, a tua rotina, o teu estilo de vida. Então, a reserva de emergência serve para isso. Outros exemplos aí de emergências que podem acontecer e que não estão no nosso controle. Por exemplo, aí acontecer um acidente, alguma coisa, um problema de saúde, né, onde você não consegue mais trabalhar e você, consequentemente, não tem esse dinheiro entrando para bancar o seu estilo de vida. No caso da reserva de emergência, ela vai servir exatamente para isso. Ou seja, essa reserva ela vai garantir que você continue mantendo o mesmo padrão de vida, o mesmo estilo de vida que você tinha antes da emergência acontecer. Isso vai te dar muito mais tranquilidade, tanto para você quanto para sua família, porque imagina o seguinte, imagina que você perdeu o seu emprego, o dinheiro não está entrando, mas você já tem aí a sua reserva montada que vai cobrir aí X meses dos seus gastos essenciais. Quando eu falo X meses, isso varia de pessoa para pessoa, mas a gente começa aí como um norte para vocês, com pelo menos 6 meses. Ou seja, você vai ter 6 meses para se recuperar dessa emergência. Você consegue aí procurar um emprego melhor, não precisa aceitar qualquer coisa, porque imagina o cenário contrário, onde você não tem sua reserva de emergência e logo na semana seguinte está entrando aí a conta de aluguel, está entrando, por exemplo, sei lá, um visto ou a parte de mercado. Cara, você começa a entrar em parafuso, você começa a se preocupar, você começa a aceitar qualquer coisa, você vai pegar às vezes um trabalho que você não quer fazer, mas que você precisa para manter aí o seu estilo de vida. Ou pior, ou você não arruma nada porque o mercado está difícil e você precisa se mudar, você precisa causar um estresse ainda maior na tua vida depois que você teve essa emergência. Então, como eu coloquei aí no último ponto, a reserva de emergência ela vai servir para impedir que uma emergência seja potencializada pela falta de dinheiro. Por isso que ela é extremamente importante. Então agora vamos falar sobre o que são esses gastos essenciais que eu mencionei no ponto 2. Eu gosto de pensar da seguinte forma: o que eu manteria no meu estilo de vida como custo caso eu perdesse o meu emprego? É isso que eu tenho que pensar, porque a gente não pode inflar demais esses gastos essenciais, colocar tudo como essencial, porque a gente vai precisar desse número para calcular o tamanho da nossa reserva de emergência. E eu vou explicar para vocês ainda nessa aula como fazer isso. Mas vamos pensar no seguinte, imagina o meu exemplo pessoal, tá? E obviamente, galera, é importante que vocês entendam que o que é essencial para mim não necessariamente é essencial para vocês. Mas vamos lá, como um exemplo aqui para ficar prático. Se eu, Thiago, perdesse o meu emprego, o que eu manteria aí como gastos essenciais? É meu aluguel, é a forma que eu me alimento, é meu plano de saúde. Isso tudo para mim é importante. A comida do Magnus, isso aqui não tem como negociar. Então eu preciso somar isso tudo, quanto que eu gasto por semana. E aí, se você estiver fazendo aí os seus gastos semanais, é importante que você multiplique por 52 semanas, porque o ano tem 52 semanas, né? A gente vai calcular aí depois, dividir por 12 esse valor, porque aí você tem quanto que você gastaria por mês. Lembrando que é importante esse cálculo para você calcular o tamanho certinho da sua reserva de emergência, porque de uma forma geral, o que as pessoas pensam? Ah, um mês tem 4 semanas. Mas aí você faz 4 vezes 12 meses, você tem 48 semanas no ano, o que não é verdade, a gente tem 52. Então, para fazer a conta certinho, a gente precisa fazer esse ajuste, tá? Para você ter o número perfeito da sua reserva de emergência. Bom, então agora vocês já sabem o que é aí o gasto essencial. Importante que você faça essa conta, coloca num papel, coloca no Excel, onde for mais fácil para você, mas você precisa entender isso, tá? Beleza, guarda esse número que a gente vai ver o que a gente vai fazer com ele no próximo slide. E um outro ponto muito importante é entender quais são as características do tipo de investimento que você vai colocar o seu dinheiro da reserva de emergência. E aqui eu quero compartilhar com vocês duas características e o porquê delas. Tá? A primeira delas é a alta liquidez. É um investimento que você precisa ter acesso rápido ao seu dinheiro. O que é alta liquidez? Cara, aconteceu uma emergência agora, eu vou lá no banco e saco o dinheiro e eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro no meu bolso para fazer o que eu quiser. E para ficar claro para vocês, vamos pegar aqui dois exemplos práticos. Imagine que você colocou o seu dinheiro no savings. Isso tem alta liquidez, porque você consegue sacar rapidamente e usar esse dinheiro. Agora, por outro lado, imagine que você colocou o seu dinheiro em imóveis, por exemplo. Você tem um imóvel que é um investimento de baixa liquidez. Se você precisar do dinheiro agora à noite ou amanhã de manhã, você não consegue ter esse dinheiro, você não consegue vender um imóvel tão rapidamente. Então, é assim que a gente mede aí
a liquidez de um tipo de investimento, tá? E o segundo ponto, a segunda característica, é basicamente um investimento de baixa volatilidade, de baixo risco. O que é volatilidade? Não tem muito sobes e desces, é uma coisa mais constante, onde você tem aí, por exemplo, uma reserva de emergência para 6 meses, você sabe que não vai acontecer nada, que vai cair muito o seu patrimônio, o seu capital, e que essa reserva que antes era de 6 meses, passou a ser agora de 4, de 3 meses. Tá? Então é muito importante. E às vezes, quando você tem essas duas características combinadas, o que pode acontecer? É você não ter um rendimento muito alto e talvez até um rendimento abaixo da inflação, fazendo com que esse capital que está ali parado na sua reserva de emergência, ele perca valor ao longo do tempo, ele se desvalorize por conta da inflação. E faz parte. A gente não quer correr risco na nossa reserva de emergência, a gente quer ter o peace of mind, quer ter a tranquilidade de que o dinheiro está ali, caso aconteça alguma coisa e a gente precisa acessar esse dinheiro rapidamente, tá? É muito importante. Não usem o dinheiro da reserva de emergência para investimentos de risco, para poder aproveitar oportunidades. Reserva de emergência é sagrado, é um dinheiro que fica lá parado para que você possa utilizar caso algo aconteça. Agora vamos calcular aqui qual que é o tamanho ideal para a tua reserva de emergência. Isso vai variar de diversos fatores. Por exemplo, se você tem aí um emprego onde você não tem muita segurança, de repente é melhor você ter mais meses de proteção. Se por acaso você tiver aí, sei lá, pessoas que dependem de você, filhos, familiares, é importante também que você tenha uma reserva de emergência um pouco maior. Então existem diversos fatores que vão impactar o tamanho da tua reserva de emergência. No final das contas, o que manda é você ter a tranquilidade, colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, 6 meses está bom para mim, 12 meses está bom para mim. Isso é muito pessoal de cada um. Então aqui tem um exemplo prático para que vocês entendam como é que faz essa conta. Tá? Então vamos lá. Então imagina uma pessoa que tem aí gastos essenciais mensais de US$ 2.000. E aqui a ideia não é discutir se esse valor é alto, se é baixo, se é muito, se é pouco. É simplesmente para poder mostrar para vocês como é que é a linha de raciocínio, para que você possa calcular a tua reserva de emergência que faça sentido para você, na tua realidade, no teu cenário. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma pessoa com US$ 2.000 por mês e ele vai precisar aí de ter 6 meses de proteção. Ele quer ter essa tranquilidade que se alguma emergência acontecer, durante 6 meses ele está tranquilo. Ele pode ter tempo para procurar um outro emprego, ele pode ter mais tempo para fazer, sei lá, uma fisioterapia caso algum acidente aconteça. Sei lá, a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer aí de emergência. Isso aqui é só um exemplo. E aí o tamanho da reserva dessa pessoa seria US$ 2.000 vezes 6 meses, um total de US$ 12.000. Esse é um valor que ele precisa ter em algum tipo de investimento que tem essas duas características que eu passei aqui para vocês, ou seja, baixo risco, baixa volatilidade e alta liquidez para que você possa acessar o dinheiro rapidamente. Então é basicamente assim que você calcula o tamanho da tua reserva de emergência. E agora, para fechar esse vídeo, eu vou responder uma pergunta muito comum entre a galera que está aprendendo sobre investimentos, mas ainda não conseguiu montar a sua reserva de emergência. O que vocês podem fazer, cara? Eu sei que vocês estão motivados, estão lá estudando sobre investimentos e ficam também preocupados, cara, mas o que eu devo fazer? Eu primeiro monto minha reserva de emergência ou eu começo a investir? O que eu costumo dizer é o seguinte, começa a fazer os dois ao mesmo tempo. Imagine que você organizou suas finanças e viu aí que você consegue economizar US$ 1.000 por mês como exemplo para ficar fácil aqui a conta de cabeça. Tá? Imagina que você juntou esses US$ 1.000 todos os meses. O que você vai fazer? Você pode pegar 80% desse dinheiro, é uma estratégia que eu chamo de 80-20. 80% desse dinheiro você começa a juntar para montar a sua reserva de emergência. E os outros 20% você começa a fazer os seus investimentos, e se for isso uma coisa que você realmente quer fazer. Porque assim você mantém a motivação, você continua estudando, continua aplicando os seus conhecimentos sobre investimentos e, ao mesmo tempo, tem a tranquilidade que você está montando a tua reserva de emergência. Então, se você quiser aplicar essa estratégia 80-20, nesse exemplo que eu dei, caso você consiga juntar US$ 1.000, seria US$ 800 para você montar a sua reserva de emergência e US$ 200 para você começar a fazer seus investimentos. Então, agora vocês já sabem como montar a sua reserva de emergência, já sabem a importância disso, e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se por acaso ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se você não está inscrito no canal ainda, já aproveita e se inscreve também, para você não perder nenhum conteúdo novo que vem por aí.